crianças! Tudo bem? Voltei para a nossa quarta atividade. Para realizá-la, nós utilizaremos a atividade 3G da página 216. Então, já pega o seu livro, o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha para iniciarmos a nossa aula. Crianças, para esta aula, nós iremos continuar a analisar o conto que vocês escolheram na atividade 3F. Então, vocês precisarão continuar a observar os personagens, o tempo e o ambiente, como nós conversamos. Lembrando que nos personagens vocês precisam fazer as observações das características físicas e psicológicas, a descrição do ambiente e como ele cronometra o tempo, que termos, que expressões ele usa para fazer essa contagem temporal. Feito isso, vocês irão organizar as informações no quadro da página 216. Agora que já conversamos sobre a atividade de hoje, eu quero apresentar a vocês um novo conto de assombração. Prestem bastante atenção. Coletânea de contos de tradição oral. O tesouro enterrado. Numa das ruas que davam na pracinha de Belém, na antiga cidade de Huaraz, havia uma casa dos tempos coloniais que sempre estava fechada e que vivia cercada de mistérios. Diziam que estava repleta de almas penadas, que era uma casa mal assombrada. Quando essa história começou, a casa já havia passado por vários donos, desde um avaro agiota até o padre da paróquia. Ninguém suportava ficar lá. Diziam que estava ocupada por alguém que não se podia ver e que em noites de luar provocava um tremendo alvoroço. De repente, ouviam-se lamentos atrás da porta. Objetos incríveis apareciam voando pelos ares. Ouviam-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilintar de um sino de capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados de alguém que subia e descia escadas. As pessoas morriam de medo de passar por ali de noite. Certo dia, chegou à cidade uma jovem costureira procurando uma casa para morar. A única que lhe convinha, por ficar no centro, era a casa do mistério. Muito segura, a tal costureira afirmou que não acreditava em fantasmas e alugou o imóvel. Instalou ali a sua oficina com uma máquina de costura, um grande espelho, cabides e uma mesa de passar ferro. Com a costureira morava uma moreninha chamada Ildefonsa e um cachorrinho preto de nome Salgueirito. E foi o pobre do animal que acabou pagando o pato, pois o fantasma da casa decidiu fazer das suas com ele. Puxava-lhe o rabo, as orelhas e vivia empurrando o coitadinho. Dormisse dentro ou dormisse fora da casa, à meia-noite Salgueirito se punha a uivar de tal modo que dava medo. Arqueava os lombos, se arrepiava todo e ficava com os olhos faiscando de medo. Só dormia tranquilo na cozinha, ao pé do pilão. As pessoas costumavam ir bisbilhotar para ver como era a tal costureirinha e saber como aqueles três estavam se arrumando na casa mal assombrada. As duas mulheres não demonstravam em absoluto estarem assustadas, nem se davam por vencidas. A única coisa é que tinham que dormir com a lamparina acesa e com o cão na cozinha. O fantasma acabou se cansando de infernizar o animal, mas começou então a deixar suas marcas na oficina da costureira. O espelho entortava sem que ninguém o tocasse. A máquina de costura começava a costurar sozinha. Os carretéis caíam e ficavam rolando no chão. Desapareciam as tesouras, o alfineteiro, o dedal e o casseador. As mulheres sentiam a presença de alguém que as seguia o tempo todo. E às vezes o espelho ficava embaçado, como se alguém estivesse se olhando muito próximo dele.
Várias vezes o padre passou pela casa levando água benta, mas o copinho onde ela ficava sempre aparecia misteriosamente entornado. Isso é coisa do diabo, esclareceu o padre. As coisas do diabo se manifestam de outra maneira e acabam com água benta, invocações ou com a Santa Missa. Com isso, as mulheres ficaram mais tranquilas. O que eu acho é que deve haver alguma coisa enterrada por aí, dinheiro ou joias guardados em algum lugar. Talvez alguma alma penada queira mostrar a vocês o lugar em que está o tesouro para poder repousar em paz. E nesse caso, é preciso ajudá-la, sentenciou o padre. Havia, nessa época, pelas bandas de Huarás, um homem que se dedicava a procurar tesouros, cujo nome era Floriano. Era famoso e possuía uma larga experiência nesse tipo de trabalho. Chamaram-no muito em segredo. E certo dia chegou sem que ninguém soubesse. Entrou na casa, recitando rezas e súplicas, mascando coca, fumando cigarros e queimando incenso. Alma abençoada, sabemos que estás aqui e que nos ouves. Se queres alcançar o reino da paz, mostra-nos onde está enterrado o tesouro. Usa os sinais que quiseres, mas comunica-te conosco. O homem ia de canto em canto repetindo a mesma coisa. Salgueirito olhava para Floriano, latia e em seguida ia se deitar na cozinha, ao pé do pilão. Floriano passou 2 anos inteiros procurando tal tesouro. A cada mudança de lua, lá estava ele, mas nunca encontrava uma resposta. Removeu o piso da casa inteira, bateu em todas as paredes, revistou as janelas e nada. Salgueirito fazia sempre a mesma coisa. Olhava para ele, latia e corria até a cozinha para atirar-se ao pé do pilão. Até que um dia, Floriano se foi, dizendo que nessa casa não havia nenhum tesouro enterrado. Mas, um domingo, quando Ildefonsa estava socando milho no pilão da cozinha para fazer pamonhas, seus pés esbarraram numa espécie de alça enterrada. Intrigada, a mulher foi cavocando e cavocando com uma faca, até que apareceu não apenas a alça completa, mas a boca de uma panela de ferro. Era exatamente no lugar em que Salgueirito costumava se enfiar para dormir e onde se atirava sempre que Floriano vinha procurar o tesouro. Surpresa, Ildefonsa foi correndo chamar a costureira. Veja, disse, há uma panela enterrada embaixo. E imediatamente as 2 mulheres empurraram o pilão e zastrás. Apareceu o tesouro, uma panela repleta de moedas antigas de ouro e prata, joias e pedras preciosas dos tempos coloniais. Estava logo ali, à flor da terra, junto à pedra de moer. Dizem que à meia-noite, depois de benzerem a casa, a costureira e Ildefonsa saíram da cidade levando consigo não apenas o tesouro encontrado, mas também Salgueirito, o cãozinho judiado que lhes deu o sinal precioso de onde estava enterrado o tesouro. Nunca mais se soube deles. E aí, vocês gostaram? Conto de assombração dá um friozinho na barriga, né? Uma expectativa de saber o que vai acontecer no final. Eu espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima! Delícia, hein? Muito bom. Deveria ter menos laranja. Ah, é? E menos banana. Uhum. E menos melancia. Sim, senhora. E menos uva. Só isso? E mais açúcar. Pois escute aqui. A quantidade de frutas está ótima e não vai ter açúcar. Frutas fazem bem e açúcar é dispensável. Eu também acho.
E sabe o que mais? O quê? Deveria ter menos palpite e menos chatice também. Agora coma e não amole. Viu só como elas falaram certinho? Menos laranja, menos banana, menos melancia, menos chatice. Isso mesmo. Não vá sair por aí dizendo menos laranja, nem menos banana, nem Ai, menos... para. Isso dói o ouvido. O certo é menos laranja, menos banana, menos melancia, menos chatice. Isso mesmo. Não dê dor de ouvido nos outros. Menos. Não existe. Tchauzinho! Tchau, pessoal! Tchau!